Muito boa noite, a paz do Senhor. E estamos novamente aqui para seguir com a nossa leitura da Bíblia. É, Hoje vamos estar vendo já o último livro da Bíblia, como também o último livro do Novo Testamento, o qual nós conhecemos como Apocalipse. E nós sabemos muito bem que Apocalipse é um livro que nos fala da profecia final, onde está dando a conhecer das coisas que acontecerão nos últimos tempos. Mas, como nós sabemos bem, são profecias assim que estão relatando, né, revelando o que vai acontecer, mas não se diz claramente quando ou e em que tempo vai se dar. Mas o fato é de que o que se tem escrito desde a igreja primitiva até hoje em dia, se estão acontecendo coisas muito assim relacionadas com o que está escrito, como também tem coisas que ainda não aconteceram e que estão por acontecer. Mas em tudo isto, o que nós podemos ver é que Deus, através deste Apocalipse, ele está desejando que a igreja novamente se prepare, né? A carta às sete igrejas também, onde estava mostrando quais eram as qualidades, as características dessas igrejas, nas quais temos visto que várias dessas, né, dessas 5, somente 2 foram reconhecidas, né, pelo seu esforço, pelo sofrimento, por causa do Evangelho, mas os outros começaram bem, estavam muito ativos, estavam fazendo muitas coisas legais, mas que se tinham afastado, né, da fé. Então, são coisas assim que nós podemos ver que não somente no tempo da igreja primitiva, senão também hoje em dia, Deus está desejando que nós possamos permanecer firmes e fiéis no Evangelho. Para quê? Para poder chegar até a última sessão, que é os novos céus e a nova terra, né? A nova Jerusalém. Isso é o que nós temos para poder chegar e poder estar nessa nova Jerusalém. O que nós precisamos é permanecer firmes até o último momento, onde o mundo vai seguir vai seguir estando em contra de nós, em contra do nome de Jesus Cristo, mas é por isso que a palavra nos está dizendo claramente o que nós temos que fazer para poder permanecer firmes. Então, vamos ver através de Apocalipse o que o Senhor nos está dizendo claramente. Não somente vejamos as coisas assim temerosas, né, que vai ter uma destruição e que vão vir mais tribulações e que vão haver muitas afrentas e tudo isso, tudo demais, são coisas assim que vão acontecer. Não podemos nós escapar dessa. E o que nós temos que saber bem de que nessa tribulação, por mais que hoje em dia, né, podemos falar da escatologia, né, dos últimos tempos, vejamos claramente o que a palavra nos está dizendo para poder enxergar bem o que temos que nós receber de Cristo. Sim? Vamos então pôr a passagem de hoje, que vai ser somente até o capítulo 11, né? Capítulos 1 até o capítulo 11, e vamos seguir lendo a nossa palavra de hoje. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 1 nos diz: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força esplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os castiçais que viste são as 7 igrejas. Capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve
escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o toleras que Isabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá. E serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Deus, meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ao que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia descreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com lírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos postraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de língua e povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto, e de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos postraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e
eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques os azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes de ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Capítulo 7. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão ao qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e postraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima.
Capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue e a terceira parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tens os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem. Não que o matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante a 2 escorpiões, e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o sexto anjo da trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar e de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Éufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, e a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim viu
os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroidices. Capítulo 10. Eu vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Havendo clamado os 7 trovões, fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Capítulo 11. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o mexas. Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano e de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu.
É passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes, e o tempo que destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Assim temos terminado, então, até o capítulo 11 de Apocalipse. E amanhã vamos estar vendo os últimos 11 capítulos até finalizar o capítulo 22, que é o último capítulo de Apocalipse. Também é o último capítulo da Bíblia. Então vamos fazer uma oração para terminar a sessão de hoje. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos tem dado o nome sobre todo nome, Senhor, esse nome, Senhor, que é Jesus Cristo, o qual Ele sempre foi, Ele é e Ele sempre será. Senhor, a esse alfa e ômega, a esse princípio e fim, a esse Senhor que que veio, Senhor, a esta terra como esse Cordeiro de Deus, Senhor, que foi imolado e, Senhor, foi sacrificado, Senhor. Senhor, por amor a nós. Senhor, que hoje, Senhor, também nós possamos ver, Senhor, que Tu fizeste tudo e que ainda, Senhor, tem coisas preparadas que ainda estão ocultas, que não se dá para ver, mas sabemos, Senhor, que quando nós permanecemos fiéis até o último, Você cumprirá com a Tua promessa. Por isso, Senhor, te pedimos, Senhor, que sempre possamos avaliar a nossa vida, avaliar como estamos nós, para que, Senhor, o Teu nome seja louvado através de nós e também, Senhor, possamos permanecer firmes até o dia em que Tu possas ser glorificado, Senhor, em nossas vidas. Senhor, muito obrigado novamente, Senhor, por estas palavras e sabendo que já os tempos estão mais perto ainda, Senhor, faça, Senhor, que a Tua igreja possa se levantar mais ainda, Senhor, para ser testemunha deste Evangelho. Muito obrigado por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Muito bem. Então, até amanhã e, bom, que possam descansar bem, sim? Dentro da paz, na paz do Senhor, e amanhã vamos estar já nos encontrando novamente neste horário para poder seguir com a nossa última sessão do nosso projeto da leitura da Bíblia, sim? Bom, então até amanhã.